Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos começar mais uma correção de texto, né? Tema soneto, poemas. Vamos falar de sentimentos. Pega o livro aí e vamos começar. O amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade, mas com causar pode o seu favor. Nos corações humanos é amizade. Se tão contrário, assim é o mesmo amor. Camões escreveu esse texto aí, gente, mostrar quanto é contraditório o sentimento de amar. Vamos para a nossa interpretação, né? Eu fico super empolgada com isso aí. Camões, um poeta, né? Português, maravilhoso, famosíssimo. Mas vamos para a correção da nossa interpretação escrita. Fiquei empolgada aqui, né? Falando dele. Por meio de uma linguagem poética, o poema de Camões busca definir um sentimento que alcança todas as pessoas, o amor. Gente, todo mundo ama, todo mundo ama. Nem que seja uma plantinha, né? Mas ama. Nas três primeiras estrofes do poema, de que maneira ele busca definir esse sentimento? Olha só, ele coloca oposições de umas sensações em relação à outra, né? Eu tenho uma sensação que se opõe à outra. Com base nas definições apresentadas nessas estrofes, o que se pode concluir a respeito do amor? O amor é contraditório. Ao mesmo tempo eu amo, ao mesmo tempo eu odeio, ao mesmo tempo eu gosto, ao mesmo tempo eu detesto. O amor, ele é contraditório. Não te quero, mas não te largo. Perto faz raiva, longe faz falta, né? Leia o seguinte verso. É querer estar preso por vontade. Gente, estranho, né? Quem quer ficar preso por vontade? O seu polícia me prende aqui? Não tem como, né? Em que sentido a contradição desse verso foi utilizada? Olha só, o eu lírico, olha só, no poema, eu não tenho um narrador, eu tenho um eu lírico, é a mesma coisa o narrador, mas o narrador eu tenho um texto em prosa. Com em poemas eu tenho chamado eu lírico, a voz do poeta. Tá? O eu lírico demonstra que, por mais confuso que seja o amor, ele quer sentir. Tá? Eu quero estar preso por vontade. Então, ele quer, né? Querer estar preso. Eu quero. O teu polícia me prende. Eu quero estar preso. Eu quero. Ninguém me obriga. Então, ele quer sentir isso, tá? Então, nesse verso diz isso. Com base na resposta da pergunta anterior, é possível identificar os efeitos que o sentimento amor causa no ser humano. Que efeitos são esses? Olha só: confusão, dúvida, inquietação, desespero, né? A gente pode falar isso. Ao longo do poema, deixa eu tirar o daqui. Ao longo do poema, buscou-se analisar o sentimento amoroso de forma lógica e racional, tentando conceituá-lo inclusive com exemplos. Essa lógica seguida no texto foi suficiente para que a definição de amor fosse coerente e eficaz? Claro que não. Gente, não tem nada de lógico, não tem nada de eficaz, porque ao longo do poema ele faz comparações que não tem nada a ver de lógica, é totalmente contrário. É ilógico, né? Não tem nada de lógico nesse sentimento. Na última estrofe do poema, que trata da contradição do amor, se conclui a respeito desse sentimento. Ele afirma que o amor é contraditório. E por ser contraditório, o amor é um sentimento vago e é impossível de ser definido. Não tem definição. O poema começa e termina com a palavra amor. Por que isso acontece? Porque ele é um assunto do poema, né? Ele quer enfatizar o tema do poema.
Levando em consideração seu tema, é possível classificar esse poema como atemporal, ou seja, pode ser compreendido em qualquer época? Justifique sua resposta. Sim, atemporal porque ele vale tanto para a época que ele foi escrito, quanto para os dias de hoje. Se a gente for parar para definir o amor, a gente vai chegar naquela resposta, né? Sim, esse tema amor, ele é universal, atemporal. Tem gente que não consegue definir o amor, tem gente que consegue, mas se você ficar questionando, vai conseguir definir de forma lógica. Então, é isso aí. Aqui tem um textinho falando sobre a diferença de autor e eu lírico. Por exemplo, eu sou a professora Camila, eu posso escrever um poema como se fosse uma criança de 5 anos. Então, o eu lírico é a criança de 5 anos e não a professora Camila. Então, nunca confunda autor com eu lírico. Com base no texto acima, quem o eu lírico do soneto pode representar? Apenas o autor do soneto, qualquer pessoa que se identifique com as ideias da prensadas ou apenas o eu lírico. Segunda opção, qualquer pessoa que esteja amando e não consegue definir esse sentimento pode ser representado por aquele poema. Você que está amando pode utilizar esse texto para a sua amada. Ah, mas vocês não têm idade para isso, tá? Lembrando disso. Nos anos anteriores, você estudou que a estrutura de poema pode ser formada por versos e estrofes. Gente, a gente já viu isso, inclusive na aula passada eu relembrei isso a vocês. Quantas estrofes há nesse poema? 4. As estrofes têm a mesma estrutura, ou seja, o mesmo número de versos? Não. Nas duas primeiras estrofes há 4 versos e nas duas últimas 3 versos. Apresente 3 casos de palavras que rimam nesse poema. Ver e doer, sente descontente, vontade e lealdade, favor e amor são alguns exemplos. Assinale VOF. Nas duas primeiras estrofes, o final do primeiro verso rima com o final do segundo verso e o final do terceiro verso rima com o final do quarto verso. Falso. Nas duas primeiras estrofes, o final do primeiro verso rima com o final do quarto verso e o final do segundo verso rima com o final do terceiro verso. Falso. Nas duas últimas estrofes, o final do primeiro verso rima com o final do terceiro verso. Verdadeiro. Ah, desculpa. Falei errado a segunda. Então ficou F, V, V. Localize, desse poema de Camões, uma rima interna, ou seja, que ocorre dentro de um verso. E transcreva. No primeiro verso da segunda estrofe, a repetição da palavra querer. Dentro da expressão não querer é bem querer. Leia a última estrofe do poema. Mas como causar pode ser o favor? Nos corações humanos, a amizade, que tão contrário a si, é o mesmo amor. A frase que forma essa estrofe está escrita em ordem inversa. Reescreva organizando-a na forma direta, ou seja, sujeito, verbo e predicado. Sujeito, verbo, complemento. Mas, como seu favor pode causar amizade, nos corações humanos se o amor é tão contrário a si. Efeito de sentido, o emprego da ordem inversa causou no texto. Ao colocar a frase na ordem inversa, busca destacar a palavra causar, deixando evidente que o assunto em questão provocar algo no ser humano. Tá? Então, quando eu tenho na ordem inversa, o destaque é a palavra causar. Como você pode notar, ao longo do soneto, eu lírico tento definir o amor. Para isso, ele emprega a mesma palavra no início de quase todos os verbos. Todos os versos. Que palavra é essa? Ser, do presente do indicativo que está conjugado, né? Que vira é. Essa repetição provoca no texto? Ele intensifica a ideia da definição. Quando a gente usa isso é aquilo. Então, eu estou tentando definir, estou tentando explicar. Então, esse é o efeito, tá? Então, a gente termina a nossa correção por aqui. Espero que você tenha gostado do tema e até a nossa próxima aulinha. Beijos, tchau!